Capítulo 10. Autodisciplina. Eu disse a ele: a que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? Ele respondeu: a pessoa deve ter domínio sobre si mesma. Este é o segundo dos 7 princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras. A falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição. Eu disse a ele: por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma? Ele respondeu: dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Os 3 apetites são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Eu disse a ele: o homem possui outros apetites que ele necessita controlar? Ele respondeu: sim, muitos outros, mas esses 3 são os que devem ser conquistados primeiro. Quando um homem torna-se mestre desses 3 desejos, ele desenvolveu autodisciplina o suficiente para conquistar todos aqueles desejos de menor importância. Eu disse a ele: mas esses desejos são naturais. Eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz. Ele respondeu: tenha certeza de que eles são desejos naturais, mas eles também são perigosos porque as pessoas que não possuem autodomínio possuem uma tendência a se alienarem nesses desejos, tornando-os vícios. O autodomínio contempla um controle suficiente tal que todos os desejos podem ser satisfeitos de forma a cumprir com as necessidades básicas, alimentando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é excesso. Eu disse a ele: o seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos. Ele respondeu: pegue o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina, que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso. Eles colocam em seus estômagos tanto quantidade quanto combinações de comidas as quais a química do corpo somente consegue descartar convertendo a comida em toxinas venenosas. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima então fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e irrequieta. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores das cidades não são os lugares mais agradáveis, quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal quando está sobrecarregado ou constipado. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer, mas as coisas são como são, e neste caso conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa autointoxicação. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho, porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Imagine se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto, e como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito com o seu sistema intestinal com uma quantidade tal de veneno o suficiente para matar 100 pessoas, se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea. Eu disse a ele: e todo esse problema é o resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? Ele respondeu: bem, se você deseja ser absolutamente correto, deveria dizer que comer de forma inapropriada é a grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo, e praticamente todas as dores de cabeça. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa,
com um grande enema, e observe que não menos do que 95 das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos, após os seus intestinos terem sido liberados. Eu disse a ele: por tudo que você diz sobre o trato intestinal, tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos. Isso está correto? Ele respondeu: sim, isso é verdade. Tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas bem como as combinações adequadas de alimentos. Eu disse a ele: nunca pensei na autointoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas e estou totalmente chocado em saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo. Vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros dois desejos. Ele respondeu: bem, vamos falar do desejo por sexo. Essa é uma força com a qual controlo os fracos e os fortes, os velhos e os jovens, os ignorantes e os sábios. Na verdade, domino todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo. Eu disse a ele: como se pode dominar a emoção do sexo? Ele respondeu: pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja a cópula. Sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos. Devido a esse fato, ela também é uma das forças mais perigosas. Se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual eles conseguissem utilizar em suas ocupações, ou seja, se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles perdem à procura de sexo, eles nunca conheceriam a pobreza. Eu disse a ele: pelo que estou entendendo, quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza? Ele respondeu: sim, onde o sexo não está sob controle. Se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação. Eu disse a ele: existe alguma relação entre sexo e liderança? Ele respondeu: sim, todos os grandes líderes, em todos os caminhos da vida, são altamente sexuados, mas eles seguem o hábito de controlar os seus desejos por sexo, transformando-os em uma força propulsora que os motiva nas suas ocupações. Eu disse a ele: o hábito da indulgência, no sexo, é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebidas. Ele respondeu: não há diferença entre esses hábitos. Ambos levam para o controle hipnótico, através do hábito da alienação. Eu disse a ele: por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar? Ele respondeu: devido ao abuso vulgar que as pessoas fizeram dessa emoção. Não é o sexo que é vulgar. É o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo. Eu disse a ele: você quer dizer, pela sua afirmação, que não se deve satisfazer o desejo por sexo? Ele respondeu: não, eu quero dizer que sexo, como todas as outras forças disponíveis para o homem, deve ser entendido, dominado e feito para servir ao homem. O desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida. Esse desejo não pode ser aniquilado, assim como não se pode parar um rio de fluir. Se a emoção do sexo fosse desligada de seu modo de expressão natural, ela se quebraria em outras formas menos desejáveis, assim como um rio, se represado, procura quebrar e fluir na volta da represa. A pessoa que possui autodisciplina entende a emoção do sexo, a respeita e aprende a controlar e a transmutá-la em atividades construtivas. Eu disse a ele: quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo? Ele respondeu: o maior dos danos é que ele priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta, sem uma compensação adequada, a energia criativa do homem. Ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física. O sexo é a força terapêutica mais útil da natureza, mas em excesso diminui a energia magnética que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável. Ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa.
Destrói o entusiasmo, acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o hábito da alienação, em todos os assuntos. Eu disse a ele: eu gostaria que você respondesse a minha questão de outra forma, dizendo-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer, se for dominada e transmutada. Ele respondeu: o sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, através da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve, melhor do que qualquer coisa, para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo, mantendo-o funcionando apropriadamente. Ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança, na busca por um objetivo maior na vida. Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés. Ele fornece as qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ele faz vencedores e não perdedores. Eu disse a ele: essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas à energia do sexo controlado? Ele respondeu: não, elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece. Talvez, alguns acreditarão que a maior de todas as virtudes do sexo é que ele é o método que a natureza utilizasse para a perpetuação de toda a vida no planeta. Só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leve a crer que o sexo seja algo vulgar. Eu disse a ele: pelo que estou entendendo, baseado no que você diz, a emoção do sexo é uma virtude e não uma falha. Ele respondeu: ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos a atos de luxúria. Eu disse a ele: por que essas verdades não são ensinadas para as crianças através de seus pais e das escolas? Ele respondeu: ambos negligenciam isso porque, na verdade, desconhecem a real natureza do sexo. Para a manutenção da saúde do corpo é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo quanto é manter o sistema intestinal limpo. Os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças. Eu disse a ele: a maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar às suas crianças? Ele respondeu: sim, tanto eles quanto os professores das escolas. Eu disse a ele: qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto sexo? Ele respondeu: está próximo do topo da lista. Há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos, que é pensar com exatidão. Eu disse a ele: pelo que estou entendendo, você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade para pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem? Ele respondeu: essa era a minha intenção, para que você entendesse. Pensar com exatidão vem primeiro, porque é a solução para todos os problemas do homem, a resposta para todas as suas orações, a fonte da opulência e de todas as possessões materiais. O pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo propriamente controlada e direcionada, isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar ele também usa para o sexo. Ela começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o seu preço. Ninguém consegue estar inteiramente livre e espiritualmente, mentalmente, fisicamente e economicamente e sem aprender a arte do pensamento exato. Ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir, como parte do conhecimento necessário, informações sobre o controle da emoção do sexo através da transmutação.
Eu disse a ele. Será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo. Conte-nos, agora, sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com a autodisciplina. Ele respondeu. O hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos hábitos mais destrutivos. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar em vez de procurar pelos fatos, no momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos. O hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente gafanhoto, ou é aquela mente que pula de uma coisa para outra, mas nunca chega a lugar nenhum. E, claro, o descuido na expressão de opiniões que não são baseadas em fatos leva ao hábito da alienação. A partir desse ponto, é somente um passo ou dois até que se estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico, que, por sua vez, automaticamente inibe o pensamento com exatidão. Eu disse a ele. Quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões? Ele respondeu. A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos, e por sua vez, fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo assim as interferências desnecessárias. Eu disse a ele. Por que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas? Ele respondeu. Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo um modo de expressar egocentrismo e vaidade. O hábito da autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo por trás do hábito é atrair a atenção de outros e impressioná-los favoravelmente. Na verdade, ele possui justamente o efeito contrário. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis. Eu disse a ele. Sim, quais são as outras desvantagens desse hábito? Ele respondeu. A pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo outros. Eu disse a ele. Mas não é verdade que um orador que possua uma aura magnética normalmente colocasse no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo atraindo a atenção de outros através do poder da sua oratória? Ele respondeu. Sim, um orador que possui o dom da fala realmente possui um ativo de tremendo valor na habilidade de impressionar as pessoas pelo seu discurso, mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar o seu discurso em pessoas que não solicitaram a sua fala. Nenhuma outra qualidade acrescenta mais à personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor o seu discurso sobre outros sem ter sido convidado a fazê-lo. Há um velho ditado que diz que nada vale mais do que o seu verdadeiro custo. Isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões que não são bem-vindas quanto para as coisas materiais. Eu disse a ele. E sobre as pessoas que expressam as suas opiniões de forma voluntária através da escrita, elas também sofrem da falta de autodisciplina? Ele respondeu. Uma das piores pestes presentes na Terra é a pessoa que escreve cartas deliberadamente para pessoas públicas de alta proeminência. Políticos, estrelas do cinema, homens que foram bem-sucedidos nos seus negócios, ou até mesmo escritores de livros best-sellers, e ainda pessoas cujos nomes aparecem seguidamente nos jornais, são frequentemente assediados por aqueles que escrevem cartas expressando as suas opiniões dos mais diversos assuntos. Eu disse a ele. Mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer através da autoexpressão, não é? Que tipo de dano uma pessoa pode causar por esse hábito? Ele respondeu. Hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados. O hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos que também são inúteis, especialmente o hábito da alienação. Mas esses não são todos os perigos associados com o hábito do prazer em escrever opiniões não solicitadas.
O hábito cria inimigos e coloca em suas mãos armas perigosas pelas quais podem causar grandes transtornos àqueles que insistem em mantê-los. Ladrões, estelionatários e vigaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores desse tipo de cartas, porque, conhecendo-os como eles os conhecem, acabam tornando-se vítimas fáceis de todas as formas de esquemas que resultam na perda do seu dinheiro. Eles referem-se aos escritores de tais cartas como doidos. Se você deseja saber o quão idiotas essas pessoas são, leia a seção de cartas de leitores de qualquer jornal e a coluna na qual o jornal publica opiniões voluntárias de seus leitores, e você verá por si mesmo como os escritores de tais cartas antagonizam pessoas e trazem para si a oposição de muitas outras. Eu disse a ele: eu não tinha ideia, Sua Majestade, de que as pessoas podem criar tanta confusão apenas expressando opiniões não solicitadas, mas agora que você trouxe o assunto à tona, lembro-me de ter escrito para o editor de uma proeminente revista uma carta de crítica, que obviamente não havia sido solicitada, e que no futuro custaram-me um belo trabalho e um emprego na sua empresa, que me geraria um alto salário. Ele respondeu: esse exemplo é perfeito. O lugar adequado para começar a autodisciplina é exatamente onde você está. O modo para começar é exatamente reconhecendo a verdade de que não existe nada para sempre ou nada de diabólico exceto o poder da lei natural, em toda a criação e em todos os universos. Não existe nenhuma personalidade individual, onde quer que seja, através de todos os universos, que possua o mais ínfimo poder para influenciar um ser humano, exceto a natureza e as próprias pessoas, por si mesmas. Não existe ser humano algum, agora, vivendo ou que já tenha vivido, e absolutamente ser humano algum que venha a viver em qualquer ponto do planeta, que tenha o direito ou o poder de privar o outro de seu privilégio de exercitar o pensamento livre e independente. Esse privilégio é o único sobre o qual qualquer pessoa pode ter controle absoluto. Nenhum ser humano adulto jamais perde o direito da liberdade de pensamento, mas muitos perdem os benefícios desse privilégio, ou por negligenciá-lo ou porque já foi tirado deles por seus pais ou instrutores, antes mesmo da idade do entendimento. Essas verdades são autoevidentes, não menos importantes, pelo simples fato de terem sido reveladas a você pelo diabo e não pela minha oposição. Eu disse a ele: mais no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência quando elas não souberem para onde nem a quem apelar? Ele respondeu: deixe que elas se apoiem na única fonte de força disponível para qualquer ser humano. Eu disse a ele: e o que é essa força? Ele respondeu: eles mesmos. A força de seus próprios pensamentos. A única força que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar. A única força que não pode ser nunca pervertida, modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos mal intencionados. Eu disse a ele: tudo o que você diz parece lógico, mas por que eu deveria vir justamente para o diabo para descobrir tais verdades tão profundas? Vamos voltar para os 7 princípios. Você revelou informação suficiente que mostra claramente que o segredo de como quebrar o poder do ritmo hipnótico está justamente embutido nos 7 princípios. Você mostrou também que o mais importante de todos esses princípios é a autodisciplina. Agora, vá em frente e descreva os outros 5 princípios que você ainda não mencionou, e indique quais as suas funções para auxiliar uma pessoa a adquirir a autodisciplina. Ele respondeu: primeiro, deixe-me resumir essa parte da minha confissão revelada até o presente momento. Eu lhe contei francamente que meus 2 instrumentos mais efetivos para dominar os seres humanos são o hábito da alienação e a lei do ritmo hipnótico. Mostrei a você que se alienar não é uma lei natural, mas um hábito feito pelo homem que o leva, por sua vez, a submeter-se à lei do ritmo hipnótico. Os 7 princípios são os meios pelos quais o homem pode quebrar o padrão do ritmo hipnótico e assumir novamente o controle de sua própria mente. Como você pode ver, dessa forma os 7 princípios são os 7 passos que levam as vítimas do ritmo hipnótico a abrir a fechadura de suas prisões autoimpostas. Eu disse a ele: os 7 princípios são a chave mestra que abre as portas para a autodeterminação espiritual, mental e econômica? Isso é verdade? Ele respondeu: sim,
essa é outra forma de dizer a verdade.